Os corpos ígneos podem ser distinguidos de acordo com o seu tamanho, forma e sua relação com as rochas encaixantes. Desse modo, eles podem se classificar em hipoabissais ou subvulcânicos, ou seja, aqueles cuja cristalização ocorre em níveis rasos da crosta terrestre, geralmente associados a processos vulcânicos, ou abissais e plutônicos, quando a cristalização ocorre a profundidades acima de 2 km. Desses corpos ígneos, destacam-se os batólitos, que correspondem aos maiores corpos plutônicos. Compreendem massas irregulares de rochas ígneas que apresentam granulação grossa e cobrem grandes áreas, geralmente acima de 100 km². Quando a área é menor que 100 km², esses corpos ígneos são chamados de stocks. Uma soleira ou sil é um corpo tabular formado pela injeção de magma entre as camadas acamadadas de uma rocha pré-existente. De um modo geral, são intrusões concordantes, ou seja, horizontais ou paralelos às camadas. Já os diques compreendem as principais rotas de ascensão do magma através da crosta. São similares às soleiras, mas cortam o acamamento, ou seja, são discordantes. Uma das evidências do rompimento da rocha encaixante durante a intrusão consiste na presença de xenólitos. Os diques raramente são encontrados sozinhos, sendo frequentes em enxames. Dentre as formas plutônicas, tem-se os lacólitos, que representam corpos ígneos concordantes às camadas, em geometria de cogumelo, que ocorre em níveis rasos da crosta. Diferente dos sios, eles arqueiam as camadas sobrejacentes. Os necks vulcânicos são corpos intrusivos circulares, discordantes e formados pela consolidação do magma em chaminés vulcânicas. Compreende os condutos por onde o magma chega até a superfície através dos vulcões, e nele o magma pode percolar lateralmente, produzindo diques radiais. Como a síntese dos corpos plutônicos em relação à profundidade, geometria, tamanho e forma, temos os corpos abissais ou plutônicos, que têm como representante principal os batólitos, que compreendem os maiores corpos plutônicos, geralmente irregulares, que abrangem áreas acima de 100 km², de exposição superficial e que ocorrem entre 10 a 15 km de profundidade. Em geral, são corpos discordantes. E os corpos hipoabissais ou subvulcânicos são menores, abrangendo centímetros a poucos quilômetros. Em geral, apresentam a geometria circular, dentre os quais se destaca o neck vulcânico e os stocks, que são corpos discordantes, e os lacólitos, corpos plutônicos em forma de cogumelo, concordantes, e aqueles de geometria tabular, que se destacam os diques, discordantes, e os sios, concordantes. Portanto, essa tabela compreende a classificação dos corpos ígneos quanto ao tamanho e profundidade de colocação na crosta terrestre e a relação com as rochas encaixantes. Qual a diferença principal entre dique e veio? Entendam como os diques estruturas discordantes que representam a principal rota de transporte do magma através da crosta. As larguras dos diques variam de poucos centímetros a centenas de metros. E a possível presença de xenólitos são boas evidências do rompimento da rocha encaixante durante a intrusão. A figura mostra a presença de diques discordantes com a presença de xenólitos nas rochas encaixantes. Já os veios são depósitos minerais que se localizam em uma fratura. Não possuem a mesma origem da rocha encaixante e podem ter poucos milímetros a vários metros de espessura. Geralmente estão associadas a soluções aquosas aquecidas, contendo íons que se precipitam em uma fratura. Geralmente, os veios são mineralizados, enquanto que os diques compreendem a percolação de magma e resfriamento formando rochas. De um modo geral, a granulação grossa das rochas dos batólitos é o resultado do resfriamento lento em grande profundidade. E a espessura relativamente constante das soleiras
sugere que eles são formados por lavas bastante fluidas, em geral formado por magmas basálticos. Desse modo, como podemos distinguir uma soleira de um derrame de lava soterrada? Através de duas situações. A parte superior de uma corrente de lava extravasada na superfície frequentemente tem vesículas e ou amígdalas formadas pelo escape de gases. E a parte inferior do derrame pode mostrar sinais de metamorfismo de contato. Tanto as rochas que compõem os cios quanto os diques apresentam texturas variáveis. Como sabemos, a textura reflete a velocidade de esfriamento. Desse modo, a textura pode indicar profundidade de intrusão. Ou seja, as rochas de granulação fina intrudiram rochas encaixantes próximo à superfície. Já as rochas de granulação grossa se formam em profundidade. A imagem mostra um conjunto de corpos ígneos com destaque a duas geometrias específicas, com o lacólito representando uma forma de cogumelo e o lopólito com a forma de cunha. Considerando essas geometrias, podemos diferenciar um lacólito de um cio de duas formas. A primeira delas é através da geometria, pois o lacólito arqueia as camadas subjacentes. O segundo é a composição, pois os lacólitos são formados por magmas graníticos e mais viscosos. Por fim, o resfriamento dos corpos ígneos tabulares pode causar um padrão de fraturamento nas rochas, conhecido como dissolução colunar. Essa feição ígnea produz prismas colunares com faces bem formadas, como ilustrado nas imagens. Em geral, ocorre devido à rápida perda de calor da lava em níveis cristais rasos e posterior contração na forma de prismas de tendência hexagonal devido à distribuição regular das tensões segundo direções preferenciais relacionadas ao gradiente térmico de resfriamento.